Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa aula de hoje, 26, né, de maio, terminando mais um mês, mas as nossas aulas continuam aqui, vocês firmes e fortes aí nas suas casas e eu aqui na minha casa, tá? Então, ah, cumprimentando a todos. O nosso tema de hoje, dos direitos, né, do advogado, da advogada, este é o nosso tema. E quando a gente fala em direitos, nós percebemos que a nossa profissão é uma profissão respeitada na sociedade, é uma profissão que tem reconhecimento, e o seu reconhecimento também se dá pelos preceitos éticos que orientam a profissão. Nós acompanhamos, e vocês devem estar vendo que malfeitos na profissão, eles são descobertos, são apontados pela sociedade. Então, não é este o caminho pelo qual nós devemos trilhar. E hoje nós vamos ver quais são os amparos legais que a gente tem em termos de direitos, né? Do que a gente pode buscar quando alguma situação ela é desrespeitada em relação à nossa atuação profissional, tá? Então, eu passo, a partir de agora, ampliar aqui a tela, tá? Compartilhar melhor, tá? Então, aqui, dos direitos, tá? Do ou da advogado, advogada, tá? Então, este é o nosso tema. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, onde é que estão previstos esses direitos, tá? Então, aquilo que nós falamos há pouco em relação o advogado, e a gente parte sempre dessa premissa constitucional, dessa premissa fundamental, o advogado é indispensável à administração da justiça. Artigo 133 da Constituição, né? Sendo inviolável, né, os seus atos. Então, aqui está, né, o primeiro indício, né, de direito ao advogado do exercício da profissão, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão. Então, os meus atos e as minhas manifestações no exercício da profissão são invioláveis. É um direito constitucional. Tá? Então, o primeiro ponto que nós partimos aqui é de um direito constitucional. Tá? E onde é que nós encontramos mais direitos em relação à advocacia, gente? No próprio estatuto, lá no artigo 6º, 7º e 7º-A. 7º-A é específico da advogada mulher, tá? Ele é específico para as advogadas, tá? E no regulamento geral, tá? Também da OAB, os artigos 18 e 19. Então, os fundamentos legais que nós vamos utilizar hoje para a nossa aula está, primeiro, na Constituição, no Estatuto e no regulamento geral da OAB. Tá bem, gente? Então, quando que a gente está falando dos direitos, né, do advogado, da advogada, a gente não está falando de privilégio, tá? Então, o advogado é um profissional privilegiado. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de condições para que você desenvolva bem a sua profissão. Tá? Nós estamos, então, falando de condições o quê? Indispensáveis ao exercício profissional, tá? Principalmente na busca e na realização da justiça. Tá? Então, quando a gente fala de direitos, nós estamos falando em que condições é que nós vamos desenvolver a nossa atividade profissional. Tá? Os direitos da advocacia,
Então, eles se justificam porque nós já vimos na Constituição, tá? Na Constituição, que o advogado, a advogada, ele é indispensável à administração da justiça, tá? E tem mais alguns itens que eu venho reforçando desde o início das nossas aulas aqui, ó. Defensor do Estado democrático e de direito, tá? Então, o advogado, ele é defensor do Estado democrático e de direito, dos direitos humanos, garantias fundamentais, da cidadania, moralidade, da justiça e da paz social, tá? Então, é por isso que se justifica direitos, né, lá na Constituição ao advogado, tá, gente? Em função de todos esses compromissos éticos em relação à justiça, ao Estado democrático de direito, aos direitos humanos, né, às garantias fundamentais, tá? Nesse sentido, gente, nós não estamos numa relação de subordinação com os magistrados, desembargadores e ministros. Eles ocupam posições diferentes, tá? Nós não estamos numa hierarquia inferior nem superior, estamos numa relação de igualdade, numa mesma posição em relação ao magistrados, membros do Ministério Público, estamos numa relação de igualdade, tá? Então, por isso, né, o artigo 6º do Estatuto da Advocacia, eles diz o seguinte, olha, estamos numa relação de igualdade com servidores públicos, serventuários da justiça, tabeliões, registradores, estamos em relação a todos os profissionais, seja de serviço judicial ou de serviço extrajudicial, né, de foro judicial ou de foro extrajudicial, estamos todos numa relação de igualdade, não estamos numa relação de subordinação e nem numa posição hierárquica inferior, né? Por isso, gente, que nós mantemos com todos esses profissionais, juízes, tabeliães, registradores, promotores, tá? Um dever de urbanidade, tá? E o dever de urbanidade, ele está apontado aonde? Lá no Código de Ética, que nós já vamos tratar também. Então, na sequência do conteúdo, e eu já pensei aqui do ponto de vista pedagógico, essa sequência, porque quando a gente fala aqui em dever de urbanidade, nós temos que retomar o que o Código de Ética fala sobre o dever de urbanidade, que na sequência nós vamos ver, tá? Então, por isso, e também com a dignidade da advocacia, tá? Então, como nós falamos ali há pouco do dever de urbanidade, nós voltamos lá para a nossa sequência de conteúdos, né? A sequência de conteúdos, tá? A sequência de conteúdos do Código de Ética, que a gente vem estudando artigo por artigo do Código de Ética, né? Então, aqui nós temos 3 artigos, 44, 45 e 46, que tratam, né, do dever de urbanidade, tá? Então, eu venho falando para vocês do dever de trato, de como que o advogado deve tratar as pessoas, o público em geral, os colegas. Colega não é adversário, é colega que está defendendo o interesse de uma outra parte, da parte contrária, tá? Das autoridades, com os funcionários, tá? E quando a gente fala, o profissional advogado, ele precisa tratar com respeito, com discrição, com independência, e exigindo igual tratamento, tá, gente? Então, você, numa audiência, você trata com urbanidade o magistrado, o outro colega, as outras partes, e você tem o direito de exigir,
tá? Então, exigindo igual tratamento, tá, gente? Nesse sentido, quando você percebe alguma situação de desrespeito, isso já aconteceu, principalmente quando a gente está iniciando, que daí você precisa se impor para que algumas autoridades judiciais elas lhe conheçam, tá? Então, isso é muito importante você exigir igual tratamento, tá? Impõe-se ao advogado lanheza. Gente, se deram conta desse termo, lanheza, tá? O que que isso quer dizer? Tá? A lanheza do advogado é a linguagem que você utiliza, tá? O contrário de lanheza é aquele vídeo da reunião do presidente da República com os ministros, ok, gente? Tá? O contrário de lanheza é aquele vídeo daquela reunião ministerial, tá? Então, já dei um exemplo para vocês, o que é o contrário de lanheza, tá? Mas é o emprego de uma linguagem, quando a gente fala escorreita, tá? Polida, você, no dia a dia, durante o curso, você vai percebendo que o mundo jurídico, ele tem formalidades, tá? E para que você possa atuar bem, fazer bem o teu trabalho com qualidade, você precisa conhecimento jurídico, tá? Ah, ah, quando a gente está falando de esmero aqui, e disciplina na execução, a tua vida precisa estar organizada. Como é que você organiza as informações, né, dos teus clientes? Tá? Como é que você... eu vou contratar um sistema, eu vou desenvolver um sistema, tá? Eu lembro para vocês, e eu tenho dito, você precisa ter toda uma organização, você tem prazos a cumprir, você precisa dar respostas a, aos, aos clientes. Então, o tempo dos clientes, o tempo de resposta não é um tempo mítico. O que é um tempo mítico? É um tempo que não tem limite, tá? Então, não, os nossos prazos, nós temos um tempo para executar os nossos serviços. Então, por isso, além da linguagem, além da forma como você se expressa, então, por isso que este exercício ele começa aqui durante o curso. Como é que você se dirige às pessoas? Como é que você, quando vai conversar com um colega teu, quando você vai conversar com teus professores, quando você vai conversar no local onde você trabalha, as pessoas precisam perceber que você tem lanheza, que você trata com respeito, que você usa uma linguagem adequada para o local aonde você se encontra, que é a sala de aula, que é o teu local de trabalho, tá? É isso que nos caracteriza como profissionais, tá? Uma outra situação, gente, né? Nós estávamos justamente há pouco numa reunião do Núcleo de Prática Jurídica, né, dos professores, o professor Rodrigo, coordenadora, a professora Elaine, que é coordenadora do núcleo, o professor Altemar, que trabalha lá, nós estávamos conversando exatamente sobre o quê? Da necessidade de afinar algumas situações e criar algumas, algumas estratégias de comunicação com alguns assistidos, principalmente com aqueles que a gente não tem organizado essas informações em situações eletrônicas, justamente porque o advogado, na condição de defensor nomeado, conveniado ou dativo, deve comportar-se com zelo, empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha a expectativa de regular desenvolvimento da demanda. Pessoal, quem de vocês é meu aluno lá no núcleo sabe
do compromisso ético que a gente tem com os nossos assistidos, tá? Os nossos assistidos, eles já receberam todos os nãos, tá? Normalmente, ali no dia a dia, tá? E eu vou dizer para vocês que nós estamos conseguindo levar os trabalhos do núcleo, eu diria quase com uma normalidade, como se a gente estivesse lá no núcleo, da mesma forma que a gente cuida do nosso escritório particular, tá? Porque a gente tem todo um compromisso com os nossos assistidos, tá? A gente tem contatado com os nossos assistidos, a gente tem atendido, inclusive, de forma remota, da mesma forma que estamos conversando aqui. No sábado, a gente fez atendimento de uma nova demanda no núcleo de prática jurídica, tá, gente? Então, por isso que o compromisso que nós temos quando a gente é nomeado, porque acontece, o que é defensor nomeado? Quando que não há não há ninguém, né? Não há ninguém que possa atender, quando não há ninguém que possa atender da Defensoria Pública, tá? O advogado, ele é nomeado ou para um determinado ato, seja para uma audiência, seja né, para fazer a defesa, porque se a Defensoria Pública está num lado, no outro lado não tenha ninguém que possa cuidar daquela situação, é apontado, né, um defensor dativo. Então, por isso que o Código de Ética, ele diz assim, se você for nomeado para defender alguém, o Estado quanto é que vai te pagar para tu fazer uma audiência, né, de alguém lá que não consegue contratar um advogado? R$ 100. Mas é exatamente este o teu papel, é a tua contribuição com a sociedade. E daí aqui a gente tem os direitos assegurados pelo Estatuto da Advocacia, tá? Então agora a gente avança, tá? A gente avança, né? Exercício profissional em todo o território nacional, tá? Por exemplo, né? Eu tenho em 2 estados, no momento, processos, além do Rio Grande do Sul, em 2 estados, processos em andamento, tá? No Santa Catarina, em Minas Gerais, tá? O exercício profissional eu posso exercer em todo o território. Você, na condição de advogado, poderá exercer. Mas daí tem algumas coisas importantes, tá? Nós temos o Regulamento Geral da OAB, o artigo 26, eu trago aqui para vocês, o advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano, acima do qual obriga-se a inscrição suplementar. O que é isso? No estado de Santa Catarina, que é aqui mais próximo, eu posso ter até 5 processos em andamento, tá? Então, se eu não tenho 5 processos, tá? Em andamento, eu não preciso comunicar à OAB, lá que eu estou exercendo a profissão em Santa Catarina, enquanto que eu tenho menos de 5 processos, tá? Pessoal, mas a Constituição não diz que há liberdade de trabalho? Sim, mas algumas profissões, elas são regulamentadas por lei, que é o caso nosso da advocacia. Então, por isso que a gente precisa informar e fazer inscrição suplementar quando tu tem mais processos. Se houver alguma dúvida, vocês, por favor, queiram se manifestar. Eu não vi aqui nenhuma dúvida, por enquanto, também no chat. Hein, mestre? Fala, Paulo. Como é que seria essa inscrição suplementar? É ir na seccional da OAB do Estado e Exatamente. fazer um E cadastro, fazer alguma coisa? uma inscrição suplementar, é uma outra inscrição. Você tem uma OAB aqui do Rio Grande do Sul, você precisa ter uma OAB no estado de Santa Catarina, né? Então, eu tenho a OAB no estado aqui do Rio Grande do Sul. Se eu for atuar
em Santa Catarina, e eu tiver mais de 5 processos em andamento, eu preciso informar lá o exercício profissional. Tá. Isso tem algum custo, Tem. uma Inscrição taxinha, significa pagamento do quê? taxinha, anuidade lá tem que pagar, não? Exatamente, pagamento de Não, anuidade, tá. tá? E pela leitura do artigo aí 26, seriam 5 causas num ano, quer dizer, na verdade você pode ter mais processo, mais de 5, né? Desde que 5 num ano, no outro ano pode ser, na verdade pode ter até mais de 5, né? Porque É, num ano, 5 causas num ano, né? exatamente, porque se tu tem no ano, tá? Eu vou dizer o seguinte, mas se você tem andamento, né? Eles vão verificar, vão apontar, né? Então, a OAB, ela acaba tendo também este controle, né? Tá. Bom, de qualquer forma, mais barato que o CREA, que a gente paga por atividade, É, além da anuidade. exatamente. Mas, normalmente, quem paga, os engenheiros são privilegiados, né? Porque quem paga, quem faz o recolhimento da RGT é quem? Não, nem sempre é o cliente, professor. A gente, às vezes, quando dá o preço, sim, já fiz vários Não, assim, tô a gente brincando, né, amor? acaba arcando com o custo, né? Exatamente, É, depende da discussão ali, né, do valor, né? é, Exatamente. É. sim. Muito bem. Vocês não viram esta semana notícias que o MP e a Polícia Civil foi em escritórios de advogados fazerem busca e apreensão? Até a gente tem uma nota aqui da OAB de Gravataí. Deixa eu ver, nota da OAB Gravataí. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui na OAB de Gravataí. Entrando no site. Ah, deixa eu só ver aqui. Não sei se é notícias. Eu só sei que teve uma nota agora desta semana. Hum. Se alguém achar, por favor, nota. Não tem. Eu vi no Facebook, eu não sei se alguém de vocês viu, só que agora eu não estou conectado ao Facebook, tá? Ah, inviola- inviolabilidade do escritório ou local do trabalho, instrumentos, correspondência escrita eletrônica, telefônica e telemática, relativas ao exercício da advocacia, tá? Mas vem cá, a polícia não foi nos escritórios, tá? Quais são as exceções, tá, desta quebra da inviolabilidade, tá, gente? Indícios de autoria e materialidade da prática de crime. Ou aquilo que aconteceu esta semana, tá? Que aconteceu esta semana, mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, cumprido com a presença de representante da OAB, tá? Então, nestas situações, o que que poderia ser buscado nos escritórios de advocacia? Tá? Primeiro, se há indícios de autoria e materialidade de prática de crime, tá? Mas o que eu vi nesta semana, ali em relação a esses advogados, tá? Nesses advogados, deixa eu ver aqui, busca e apreensão.
Tem escritórios de advocacia. Vamos ver, tá? Que se a gente tem. Vamos ver aqui. Rio Grande do Sul, a gente teve essa semana. Tá, olha aqui. Aqui, mas tem notícias, né? Agora, botar 2020. 2020, vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Aqui, ó. Tá, ó, 21, tá? Então, aqui agora a gente já vai ver, ó. Tá? Pessoal, aqui é muito mais o aspecto da notícia, tá? Mas por que o professor está usando este? É que é o que apareceu, tá? Então, a operação cumpriu 13 mandatos de busca e apreensão em escritórios e residências de suspeitos na manhã desta quinta-feira, tá? Então, aqui o Ministério do Rio Grande do Sul realizou na manhã desta quinta-feira uma operação com o objetivo de investigar advogados que teriam utilizado atestados médicos falsos para a liberação de preços durante a pandemia de coronavírus, tá? Então, olha aqui, ó, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em escritórios e residências de advogados, visando buscar documentos e mídias eletrônicas que possam comprovar a prática. Os mandados foram cumpridos em Porto Alegre, Campo Bom, Gravataí, Charqueadas e Alvorada, tá? Então, não foi no escritório de vocês, né? No meu não foi, gente, tá? Então, nessa busca e apreensão, que há o que? A quebra da inviolabilidade colocada pelo artigo, né, pelos direitos, o artigo 6º, tá? Aliás, o artigo 7º, tá? O artigo 7º do Estatuto da OAB, tá? É vedada a utilização de documentos pertencentes a clientes, exceto ser investigado. Então, quais documentos poderiam ser buscados ou utilizados? Somente aqueles documentos deste pessoal envolvido na fraude, na apresentação de atestados falsos, tá, gente? Somente esses documentos poderiam ser utilizados e buscados e apreendidos. Entenderam, gente? Eu advogo na área criminal, tá? Eu vou fazer a defesa daquela senhora que uh, é acusada, que é suspeita, né, de ter assassinado o filho. Ela está presa. É a informação que a gente tem, tá? É direito do advogado conversar, se comunicar de forma pessoal, o advogado que vai fazer a defesa, né, desta mãe, ele tem o direito de ter uma conversa pessoal e reservada com os seus presos, tá, gente? Mesmo sem procuração, tá? Então, essa situação, se apresentou advogado. Meus amigos, esse tipo de processo você pega muito mais pela repercussão, muito mais pelo espaço que a mídia te dá, tá? Isso mesmo que haja, às vezes, certas restrições, mas é o advogado que vai se manifestar, é o advogado que vai falar, né? Então, às vezes, você pega esse tipo de situação, como naquele caso que nós já falamos aqui, da pessoa que esfaqueou o atual presidente da República também, tá? Ó, mesmo sem procuração ou desse... Opa, o que está aqui? Deixa eu só buscar lá no artigo 5º da Constituição.
Tá? Vamos ver qual é o inciso para 63. 63, vamos lá. Tá. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado, tá? Então, observem que aquela senhora, agora, ela pode não mais falar, tá? Não mais falar, tá? Não mais falar lá para delegados e investigadores policiais se ela não estiver acompanhada de advogado, tá? Então, aqui na própria Constituição, então, são alguns direitos constitucionais que a gente tem de fazer o quê? De orientar, de dizer se a pessoa vai falar, se ela não vai falar. É uma decisão que deve ser tomada junto com né, o cliente, tá? E quando preso em flagrante, o advogado, por motivo ligado ao exercício da advocacia, tá? Então, uma coisa é eu ser preso por ter cometido um crime comum e uma outra por motivo do exercício da advocacia. Ter a presença de representante da OAB para a lavratura do ato. Um exemplo, o juiz me prende por desacato à autoridade numa audiência, tá? Eu fui preso de que forma? Ligado ao exercício da advocacia. Daí, claro, vai ter que ver o aspecto do motivo, tá? Então, por isso que é necessário a presença do representante para a lavratura do ato de prisão, sob pena de nulidade. Nos demais atos, há o quê? Apenas a comunicação expressa ao AB, como o próprio Ministério Público, antes de fazer as diligências que foram feitas na notícia que nós lemos há pouco, eles fizeram o quê? A comunicação para a OAB, tá? Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Viu como é importante você passar na prova da OAB? Tá? Estudar aqui a disciplina de ética profissional todas as terças-feiras. Se você for aprovado na na prova da ordem, se estiver inscrito, tá? Você não vai ser recolhido preso antes de transitado em julgado, senão em sala de estado maior. O que é essa sala de estado maior? Com instalações e comodidades condignas, né, com a profissão ou, na falta, prisão domiciliar, tá? O que é uma sala de estado maior? Sala não envolto por grades, com instalações e comodidades condignas com a dignidade e o prestígio da advocacia. Então, vocês estão percebendo? Este é um papel político que a OAB desenvolve e trabalha para que a gente possa ter esses direitos garantidos, mesmo quando a gente é preso. Outra situação, gente, tá? Vocês, mesmo que haja, às vezes, limitações, claro, dependendo da situação, né? Mas nós temos direito de ingressar livremente, permanecer sentado ou em pé, ou retirar-se, independente de licença, dos seguintes locais: salas de sessões de tribunais, salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais,
e de registro, tá? E no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente, independente da presença dos seus titulares, tá? Então, gente, isso é direito da gente entrar. Claro que se tiver fechada, trancada, a gente não vai conseguir, né, adentrar, mas é direito você se apresenta como advogado e você vai entrar. Por exemplo, eu vou dar serviços notariais. No tabelionato, você entra, eu entro, vou lá para o setor tal conversar com as pessoas. Você não precisa de licença, você não precisa né, ser autorizado a ingressar. Tá? Claro que agora nós estamos vivendo um momento diferente, mas você entra e vai lá e conversa com a pessoa. Tá? Sempre usando o que, gente? O dever de urbanidade, tanto com as outras pessoas, como nós vimos antes. Se a gente quer um direito, tá? A gente também precisa tratar bem as pessoas, tá? Nós podemos ingressar livremente em repartição judicial ou serviço público onde a gente deva praticar ato ou colher prova ou informação útil para o exercício da profissão, tá? Por exemplo, se eu vou numa prefeitura, eu preciso ter acesso a um determinado documento. Ah, não está aqui a pessoa. Opa, vamos, mas você está aqui, você é servidor, né? Ah, mas a pessoa é responsável. Não, eu preciso ter acesso, está horário de expediente, e eu preciso ter acesso a este documento. Porque é comum as pessoas, às vezes, em alguns setores importantes, às vezes, né, de algumas secretarias, que a pessoa vai lá, faz o horário das 8 às 2, mas o horário para o atendimento público, ele é do meio-dia às 6, e daí você chega lá às 3, a pessoa não está mais. E daí você diz, mas não é horário de expediente? É horário de expediente. Então, são essas situações que você aprende no dia a dia da atividade profissional. Eu lembro que tinha um processo de licenciamento de uma empresa que eles não me queriam dar acesso. Eu digo, então, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar, você liga para o jurídico da secretaria para ver se ele me nega o acesso, ele precisa formalizar por escrito que ele está me negando o acesso a este documento. Claro, porque eu sabia que a pessoa do jurídico ali era da OAB. Daí eles ligaram, não, pelo amor de Deus, você precisa liberar imediatamente o processo para o advogado. Então, são essas situações. Quem conhece, e não era uma situação do jurídico daquela secretaria, muito mais as pessoas lá por falta de informação, tá? Você tem o direito de adentrar em assembleia ou reunião que você vai participar, né, ou junto com o cliente, ou representando um cliente, desde que você tenha poderes para tal, tá? Poderes para participar e responder pelo cliente, tá? Olhem aqui, uma outra situação também, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho. Gente, muitas vezes você precisa dizer, mas o Estatuto da OAB me permite que eu acesse ao magistrado, eu preciso conversar, né? Então, são essas situações, eu tenho direito de, aquela situação, horário marcado, é só tal dia, se você tem uma situação importante, você justifica, tá? E é atendido, tá? E não precisa, né, essa questão de marcar, se está lá à disposição, é a mesma coisa, às vezes, o escrivão que tu precisa conversar, o diretor de secretaria que você precisa, marcou, não, estou aqui, mas ele não está em horário de trabalho, tá? São essas situações que você, de uma forma urbana, você convence, né, que você precisa conversar com aquela pessoa e que o serviço ele precisa ser prestado naquele momento, tá? Usar a palavra.
tá? Então, é importante que você, principalmente em audiências ou em momentos que você está representando os clientes, você precisa fazer o uso da palavra, pela ordem, né? Em algum momento você precisa se manifestar. Então, o juiz não pode impedir, né, ou que você fale, né? Quando acontecer isso, você precisa registrar, como está aqui, ó, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de qualquer preceito e regulamento, gente, tá? Então, isso é importante. Eu conhecer o Estatuto da Advocacia, eu conhecer o Código de Ética, não é apenas para a prova da ordem, é para que você possa desenvolver e garantir os seus direitos depois no exercício da advocacia, né? Falar sentado em pé, tá? Então, não, eu preciso só falar em pé? Não, vai depender, né, de como você está se sentindo e das suas condições. Você pode falar tanto em pé como sentado, tá, gente? Em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo, né? Então, é o direito que você tem, se você for fazer o uso da palavra, né, escolher se vai fazer em pé ou sentado. Aqui, gente, que é uma outra situação bem importante, examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer órgão do Poder Judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento. É direito teu de você acessar, tá? Mesmo sem procuração, quando eles não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, tá? Alguém poderia me apontar algum processo que está em sigilo ou segredo de justiça? Que tipo de processo que eu não posso, sem procuração, tá, acessar? Processo de direito de família, né, geral. Família, que envolve, né, família, ok, tá? Na prefeitura, eu posso acessar todos os processos? Na administração pública em geral? Aqueles que não envolvem sigilo Envolve fiscal. sigilo. É. É aqueles que envolvem sigilo fiscal, tá? Também são processos protegidos, né, por sigilo, tá? Nos processos eletrônicos, tá, gente? Daí por isso que eu coloco, que tanto nos processos físicos como nos processos eletrônicos. Se eu quero acessar um processo, né, no EPROC, tá? Eu vou aqui no EPROC estadual para mostrar para vocês, tá? No EPROC estadual, tá? Eu aqui já estava logado, tá? Se eu quero consulta, a consulta processual, tá? Consultar processos. Eu não tenho um número aqui de um processo que eu possa consultar agora que não seja aqueles que eu esteja envolvido, tá? O que vai acontecer? Eu vou digitar aqui o número e para que eu tenha acesso ao processo, eu vou lá, eu coloco, clico consultar a íntegra do processo, tá? E este processo vai ficar o registro que eu acessei o processo. Tem algum problema de eu ter acessado? Nenhum problema de eu ter acessado. Só que vai ficar vinculado que hoje, neste horário, eu acessei. Então, eu coloco aqui o número do processo, tá? Ou quando eu tenho a chave do processo, como eu estou logado, eu consigo verificar os documentos e Trancou, professor. Trancou.
eu preciso ter o quê? Procuração, tá, gente? Eu preciso ter procuração, tá? Ah, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Vamos dizer que você foi nomeado, agora a família, a pessoa daquela mãe te contratou para você buscar acompanhar, mas ela está presa, ela não tem ainda como assinar procuração. Olha aqui. Claro, a não ser que aqueles documentos ou determinados documentos eles sejam importantes para a investigação, você chega lá e vai analisar o quê? O inquérito policial, tá, gente? É nesse sentido. Olha, eu preciso. Ah, tá. Ele tem sigilo? Se não tiver coberto por sigilo, tá, gente? Eu tenho direito de acessar o processo, tá? Então, por isso que é importante que você conheça, né, o Estatuto da Advocacia, porque isso vai te ajudar depois de você apontar, olha, tem lá o inciso 14 do artigo 7º, né, do Estatuto da Ordem, que me dá esse direito, tá, gente? Só para situar vocês, tá? O Estatuto está aqui, tá? Então, nós estamos estudando exatamente aqui os incisos do artigo 7º do Estatuto da Ordem, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Ter vista a processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição competente, retirá-los. Essa questão de retirada é um problema, principalmente em processos administrativos, porque o pessoal das prefeituras ainda não tem essa situação muito bem organizada, os processos de digitalização estão começando agora, né, nos processos das prefeituras. Por exemplo, eu tinha um processo de uma empresa de 3, 4 anos de licenciamento que na prefeitura se perdeu. Não se acha de jeito nenhum aquele processo. Tá? E ele foi quando ele saiu do gabinete do prefeito e foi para uma determinada secretaria, tá? De uma prefeitura. Esse processo se perdeu, não se acha. Tá? E daí o que que fez? Daí a gente teve que intervir, porque olha o que que aconteceu. Daí tinha uma situação que envolvia o Ministério Público notificou para ver o processo em andamento, a Prefeitura informou que não tinha e que o processo tinha lá, foi, né, tinha sido perdido. Tirou do dela, né, e daí caiu para quem? Para a empresa. O MP notificou a prefeitura para ir lá verificar na empresa, foram lá fiscalizar. Ah, não, mas temos que interditar a empresa. Quando que, na realidade, a culpa, o processo, a informação estava toda na prefeitura. E eu lembro que o pessoal da empresa me ligaram no dia, no momento, eu digo, me passa aí a pessoa que é responsável, ou senão eu tenho que ir ali. Digo, cara, olha o processo tal, está lá na prefeitura, tal processo, se perdeu lá em tal secretaria. Tá? Então, você precisa intervir nessas situações, tá? Então, você tem 10 dias para a retirada desses processos. Ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício ou em razão dela. Eu lembro que teve uma situação aqui, se vocês colocarem nas buscas, eu até hoje não consegui, eu conheço essa colega advogada, tá? Mas eu vi duas situações de desagravo. Foi uma situação de desrespeito de um magistrado com uma colega advogada, tá? E numa situação, né, que uma colega se apresentou como advogada e foi presa pela Brigada Militar. Eu não sei numa situação que envolveu a Brigada Militar e eu vi que teve esse ato de desagravo público, tá? Não sei quais foram as razões
que envolveram a advogada da brigada. Eu não sei o que efetivamente aconteceu lá, que a brigada prendeu ela, tá? Mas da outra, da magistrada, foi que a magistrada foi muito desrespeitosa com a advogada, e o desagravo aconteceu onde? Exatamente lá no local, tá, gente? Lá no local, tá? Com a presença né, da OAB, movimento, isso fica muito chato para o magistrado, e ele é notificado, né, do desagravo, tá? Usar os símbolos que são privativos da profissão do advogado, então a gente pode utilizar os símbolos, tá? Recusar-se a depor como testemunha, nós já falamos lá atrás, tá? Principalmente quando você. O depoimento, você precisa abrir mão do sigilo profissional, ou em nome do sigilo profissional, você pode recusar-se a depor, então nós já tínhamos falado também, né, sobre esse direito. Um exemplo, eu vou para uma audiência ali em Gravataí, tá? Vamos dizer que é na Justiça Federal, e vou dar o exemplo da Justiça Federal, porque eles têm sido, assim, muito pontuais. Se a audiência é às 15h30, às 15h30 começa a audiência. Mas vou dar um exemplo. Eu vou lá na Justiça Federal, tá? Estou dando o exemplo da Justiça Federal justamente porque eles são pontuais, tá? Retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para ato judicial. Então, eu fui, pregão para ato judicial é uma audiência, tá? Ou a oitiva de alguma testemunha lá na Justiça Federal ou no INSS, tá? No INSS, principalmente com as justificativas administrativas, mas eles têm sido muito pontuais também, tá? No INSS, mas principalmente em ato judicial, audiência. Após 30 minutos do horário designado, ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir. Um exemplo, eu fui a Porto Alegre para uma audiência, tá? Para uma audiência, e essa juíza não apareceu, tá? Não apareceu. A audiência era 9 horas, 9h30 ela não tinha comparecido, 10h30 não tinha comparecido, os advogados todos que estavam lá aguardando audiência, nós fomos na secretaria e fizemos a comunicação em conjunto, tá? Fizemos a comunicação em conjunto, tá? Que nós estávamos nos retirando porque o juízo não havia comparecido, tá? Não tinha justificativa e não se encontrava no local, tá? E depois a gente ficou sabendo que era de praxe, essa juíza, inclusive, já foi aposentada. Aposentada antes do tempo, que é um privilégio que eu vejo, né? Aposentada antes do tempo, tá? Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações. Então, se eu acompanho está acontecendo interrogatório, um depoimento, né, do cliente, eu preciso acompanhar, tá? E uma das questões, é muito importante isso, tá? O depoimento foi ou não foi acompanhado de advogado, principalmente o pessoal que faz as investigações da Polícia Civil, eles têm sido muito cuidadosos nesse tipo de situação, justamente para que aqueles depoimentos ou a própria investigação não seja considerada nula, tá? Justamente eles têm orientado para que as partes tenham advogado, você assina no acompanhamento, né, do ato, e você lê, olha, orienta o teu cliente para responder, porque ele não é obrigado a responder algumas situações, tá? Então, você acompanha. Então, assistir isso, tá, gente, é um direito também da advocacia.
Alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta até aqui, gente? Então, nós estamos estudando os incisos do artigo 7º, né, do Estatuto da OAB até agora. Estudamos também, né, o artigo 44, 45 do Código de Ética sobre o dever de urbanidade. Se nós temos direitos, nós também temos dever de urbanidade com todas essas pessoas que nos atendem em prefeituras, que nos atendem em tabelionatos, registros, tá? Fóruns, tá? Vara do Trabalho, Justiça Federal. Aqui, alguma outra situação, né, em relação ao direitos, né, do advogado. A imunidade que nós falamos, tá? Então, você, na sua manifestação com o juízo, na sua manifestação com a com os servidores. Uma situação é desacato e uma outra situação é você falar sobre ser acusado de injúria e difamação por ato ou manifestação feito no exercício da profissão. Então, inexiste crime de injúria e difamação naquele momento da fala, no exercício, porque em momentos de manifestações você precisa ser firme, né, principalmente com a outra parte, com a colega advogado, Ministério Público, você precisa ser firme, tá? E por que que a gente pode ser firme, principalmente vocês que têm acompanhado júris, né? Ah, mas lá né, ele praticamente está difamando o promotor. Não, ele é ali aquele momento, né, de fala, de manifestação no exercício da advocacia, né? E aqui também, fora, né, tanto em juízo, desde que eletrônica, você vai ter acesso aos documentos de um modo em geral, tá? Mas o fornecimento incompleto de autos, ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas, é diferente daqueles processos físicos que a gente tinha, olha aqui, doutor, não tinha sido feita a juntada deste documento e não foi ainda ao juiz, e daí a gente não pode. Gente, tá? É porque daí está lá no processo, não houve a juntada do documento, é retirado o documento e te entregam o processo sem aquele documento que foi juntado e que às vezes era importante para que você analisasse, porque não foi, né, para o juízo ainda aquele documento, tá? Então, o fornecimento incompleto dos autos ou o fornecimento que houve a retirada, aquilo que eu falei, não houve a juntada ainda do documento, ok, mas uma vez juntado, não pode mais ser retirado, tá? Então, de peças já incluídas no caderno, implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade. Vocês viram que esta semana o presidente da República, ele tuitou, né, uma situação vinculada a abuso de autoridade em função do vazamento da, da reunião lá ministerial, tá? Com o intuito, né, de prejudicar a defesa, tá? Então, isso, né, a gente, quem fornecer ao advogado informações incompletas, tá? Ele está incorrendo a abuso de autoridade e pode ser responsabilizado. Nós temos também direitos exclusivos da advogada. Por exemplo,
Quem é que a gente tem aqui na nossa aula de hoje? Né? Das meninas, a Adriana, a Daniela, a Gabriele, a Manuela, a Mariana, a Priscila, vamos ver se eu tô, foi quem eu identifiquei como as nossas futuras advogadas, tá? Então, há direitos que o próprio Estatuto da Ordem são, eu vou dizer para vocês, eu não, se eu não me engano, é 2016 ou 2015 que foram incluídos esses estatutos, eu agora aqui de cabeça, eu não lembro, vamos olhar aqui, quando é que foram incluídos, houve a inclusão do artigo 7º-A. Olha aqui, 2016, tá, gente? Então, 2016, a partir de 2016 que foi a inclusão, né, dos direitos da advogada. Isso demonstra o quê, gente? Avanço, ah, ah, no reconhecimento da igualdade e no tratamento digno, principalmente à mulher grávida e gestante. Então, a gestante, tá? Elas são direitos: entrada em tribunais sem ser submetida aos opa, me fugiu a palavra, detectores de metais e aparelhos de raio-x, tá? Justamente para que não haja algum problema em relação a, né, da mulher grávida, né, gente, tá? O gestante. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Então, por exemplo, no Foro Central, tem vagas e garagens lá reservadas aos advogados, precisa ter vagas reservadas também lá para a gestante, tá? A lactante, adotante, o que der à luz, acesso à creche onde houver, né? Ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Claro que você dificilmente vê a mãe levando a criança, mas pode acontecer da mãe advogada ter que levar a criança. É comum em escritórios de advocacia as crianças estarem lá no escritório, gente, tá? Porque é a mãe está ali trabalhando, mas está de olho na criança, pode amamentar. Então, isso é muito comum das advogadas terem a criança, e eu já fui em vários escritórios que a a advogada estava amamentando e a criança estava lá no escritório, né? Tinha uma pessoa responsável por cuidar, ou às vezes não tem, né? Uma outra pessoa está lá acompanhando a criança. Então, é um direito nesse sentido. Gestante, lactante e adotante, né, ela tem preferência na ordem das sustentações orais, nas audiências que são realizadas a cada dia, tá? Desde que você prove. Como é que você vai provar? Certidão de nascimento, tá, gente? Certidão de nascimento é uma das provas. A suspensão dos prazos, tá? A suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa, tá? A única advogada, desde que foi notificado o cliente, tá? Quando de adoção ou do nascimento de um filho, né? A suspensão dos prazos processuais, tá? Então, são esses os principais direitos, tá? Da gestante, da lactante, né? Da gestante, lactante e adotante, né? Que o Estatuto da Advocacia, ele reserva às advogadas, tá? Doutor, uma pergunta. Agora, ok, pode fazer a pergunta. No caso dos prazos para as gestantes, né, no caso, e as lactantes, quanto tempo elas têm com os prazos em si? O, O prazo é essa é uma determinado. informação.
que eu não tenho aqui de pronto essa informação, que vai depender, até porque o estatuto ele não te traz, deixa eu ver esse tempo aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver se tem aqui o tempo, o prazo. Trezentos aqui, ó. Vamos ver. Tá? 120 dias. Tá? Ah, tá bom. Olha aqui, eu Eu não fiquei bem em tinha dúvida. essa informação, eu não tinha, tá? A empregada gestante tem direito à licença de 120 dias, sem prejuízo, tá? Então, aqui 120 dias. Vamos voltar e voltamos. Olha aqui, ó. Do artigo do decreto-lei, tá? Os direitos dos incisos 2 e 3, tá? Então, vamos ver se. Ah, não. 2 e 3, tá? Calma, calma, só um pouquinho. Calma. Os direitos do inciso 4, que é do inciso 4, vamos verificar aqui, tá? Será concedido pelo prazo previsto no artigo 6º, vamos, tá? O artigo 6º, o período de suspensão, 30 dias, tá? Então, 30 dias, tá, gente? Então, está resolvida a tua dúvida e uma situação que eu nem tinha presente. 30 dias, tá, gente? Ô, professor, eu 30, tenho uma dúvida também. tá, ok. É a respeito das audiências. Pode falar. Em havendo atraso da audiência, né? Do Tá. horário designado. Após 30 minutos, eu posso me retirar do lugar? Ou é Desde quando o magistrado não se faz presente no gabinete dele? É quando ele não está, o que que acontece? Uma coisa se a situação está acontecendo de forma atrasada, né? Uhum, E ele está lá presente. Então, é comum a audiência estar 2 horas atrasadas, mas o magistrado está lá, ele está trabalhando, ele está atendendo, né? É uhum. diferente de uma situação, o magistrado, ele está por exemplo, no fórum? Não, não está no fórum. Onde é que ele está? Às vezes as pessoas está vindo, se ele não está lá no local, né? Daí precisa ser informado ali, o escrivão precisa informar e dizer onde é que o magistrado está. Ele está no fórum? Não, não está no fórum. Daí então você pode notificar. Tá, perfeito. Outra dúvida, professor. É sobre a anuidade em outras seccionais, né? O senhor, por exemplo, está inscrito na OAB, na seccional do Rio Grande do Sul, né? Sim. Aí o senhor tem, por exemplo, 5 processos em 5 seccionais diferentes, ou seja, em 5 estados diferentes, né? O É. senhor não vai precisar pagar anuidade em cada um desses estados, certo? É anuidade, tu paga anuidade em uma seccional diferente daquela que está inscrita quando tu tem mais de 5 processos em trâmite somente naquela seccional, é isso? Exatamente. Ah, então eu posso ter, por exemplo, 5 processos tramitando em Santa Catarina e 5 processos tramitando simultaneamente no Paraná, sendo que eu sou inscrito na seccional do Rio Grande do Sul. Eu posso? Exato. Sem Enquanto precisar eu pagar tiver, anuidade. eu não preciso, enquanto não ultrapassar este limite. Tá, ok. Em relação à suspensão do prazo aí, professor, tem para advogado e De para o qual? advogado também. No caso da gestão, Sim, mas daí né, o advogado, 8 dias. Está na própria lei. o, Na lei, ela não veio para dentro do estatuto, porque essa parte se reserva para a advogada, né? Mas sim, é.
para advogado seriam Ó, 8 dias. os prazos do inciso período de suspensão é contado a partir do parto ou da concessão da adoção mediante a apresentação de certidão de nascimento, consideração desde que haja notificação do cliente, tá? É. E daí, então, eu não... Aonde é que você viu, Paulo, por favor, para que a gente... Lá no estatuto, na lei 13.000, na lei 13.363 de 2016, ela no, Tá, deixa eu só voltar aqui. Hein, Paulo? Oi, no artigo 3º da lei, está lá no De inciso qual lei? da Essa lei aqui, 13.000, da 13, lei 13, 13.360. e 3, isso. Tá. Artigo Qual é o 3º. artigo? Artigo 3º, no inciso 9º, fala da advogada, né? Porque é parto, né? E no inciso Tá. 10, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Aí, no caso do inciso 10, que é o do advogado, o período de suspensão será de 8 dias contado a partir da data do parto ou da concessão da Sim. adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento, ou similar que comprove a realização do parto, tal. Tá. Então, aqui no período de suspensão. No caso ali tá. Exatamente. Né? Que tá aqui, eu acho, na outra sim, eu. É que ele O... não tá no estatuto, ele não foi, deixa eu ver no estatuto aqui, eu estou com ele aberto. Deixa eu só ver, porque aqui ele altera o estatuto. Aqui no Eu acho que deve estatuto, estar. Vamos voltar para o estatuto e vamos ver. Deixa eu só ver a lei aqui e qual é o artigo. É o 7º. Olha, tá, deixa eu ver qual é o artigo. Tá. 7º A. É do artigo, mas daí é o artigo, acho que é 300, É lá do CPC, 300 313. Mas 313. não, é só do código. É isso. É do código, Aí não foi do lá pro código. estatuto. Não foi pro estatuto. Não do estatuto, é no código, tá, gente? Exatamente. É no código, tá? Não no estatuto, tá? É só no código, daí por isso que não tem no estatuto, ó. É. Tá? Eu até vou compartilhar aqui com vocês para mostrar, ó, Mas que é poderia ter, né? somente... eu também não entendo o porquê, Mas tá? Não estar no estatuto. Olhem aqui, ó. Tá? Então, ó, o artigo 13, tá? É no Código de Processo somente. Perceberam? Só no Código de Processo. Tá? Só no Código de Processo, tá? Mais alguma pergunta sobre o nosso conteúdo de hoje, gente? Não? Por mim Então tá eu vou tranquilo. fechar a gravação.